A figura histórica que o mundo conhece como Muhammad Ali Jinnah veio ao mundo com o nome de Muhammad Ali Jinnah em Karachi, então uma vibrante cidade portuária da Índia Britânica, território que hoje faz parte do Paquistão. Seu nascimento ocorreu em meados da década de 1870, embora a data exata permaneça envolta em incertezas. Ele próprio afirmava ter nascido no Natal de 1876, mas registros escolares apontam para 20 de outubro de 1875, enquanto certificados de nascimento só começaram a ser emitidos em Karachi 2 anos depois. Sua família pertencia à comunidade Khoja, um grupo xiita estabelecido no oeste da Índia, cujas raízes remontavam a uma mistura de tradições islâmicas e influências locais. Seu pai, Jinnah Poonja, natural da pequena aldeia de Paneli, em Gujará, havia se mudado para Karachi em 1875, onde prosperou como comerciante. Um ano antes, casara-se com Mitibai, uma jovem Khoja de uma vila vizinha. Dessa união nasceram 7 filhos, sendo Muhammad Ali, carinhosamente chamado de Mamad, o primogênito. Embora pouco se saiba sobre Mitibai, seu papel foi decisivo na formação do filho, incentivando-o desde cedo a valorizar a educação. Quando Mamad veio ao mundo, a Índia já estava sob o domínio britânico, um processo que se arrastava desde o século XVII. Quando a Companhia das Índias Orientais começou a estabelecer entrepostos comerciais em regiões estratégicas como Calcutá, explorando as riquezas do comércio asiático. Naquela época, o Império Mogol, de maioria muçulmana, ainda dominava grande parte do norte da Índia, enquanto uma miríade de sultanatos e reinos independentes, como Mysore e Bengala, ocupavam o sul e o leste do subcontinente. Com o declínio dos mogóis, os britânicos e outras potências europeias aproveitaram para ampliar sua influência, extraindo concessões comerciais e consolidando seu poder. O marco dessa expansão foi a vitória da Companhia das Índias Orientais sobre o Nababo de Bengala e seus aliados franceses na Batalha de Plassey, em 1757. A partir daí, os britânicos criaram as presidências, estruturas administrativas que, na prática, governavam vastas regiões indianas. O controle da coroa britânica sobre a companhia só aumentou ao longo do século XIX, até que após a Grande Revolta Indiana de 1857, o governo britânico assumiu diretamente o comando, dissolvendo a companhia em 1858 e instaurando o Raj britânico. O Império Mogol foi formalmente extinto, embora centenas de principados mantivessem uma independência nominal. Enquanto isso, os britânicos continuavam sua expansão, especialmente rumo ao Punjab e à região que hoje é o Paquistão, ao mesmo tempo em que tentavam, sem sucesso, dominar o Afeganistão. Foi nesse contexto que Jinnah, já um próspero comerciante e banqueiro nos anos 1870, pôde oferecer ao filho uma educação privilegiada. Aos 6 anos, Mamad recebeu aulas de um tutor particular, até que em 1887, sua tia paterna, Mambai, chegou de Bombaim, a atual Mumbai, com relatos fascinantes sobre a metrópole comercial. Encantado, o menino acompanhou a tia de volta à cidade, matriculando-se em uma escola primária local. Porém, sua estadia durou apenas 6 meses. Chamado de volta por sua mãe, retornou a Karachi, onde foi enviado para Singh Madrasa Tul Islam em dezembro daquele ano. Mamad, no entanto, nunca foi um aluno aplicado. Preferia fugir das aulas para cavalgar pelos arredores nos cavalos do pai. Após 3 anos de ausências frequentes, foi retirado da madraça e transferido para a conceituada Christian Mission School, onde permaneceu menos de 1 ano. Diante da inquietude do filho, Jinnah viu uma oportunidade quando Sir Frederick Leigh Croft, gerente-geral da Douglas Graham and Company em Karachi, sugeriu enviá-lo para a matriz da empresa em Londres como aprendiz. Embora o pai visse potencial na ideia, Mitibai resistiu à perspectiva de uma longa separação. Mas a insistência do adolescente, então com 16 anos, fez com que a mãe cedesse, sob uma condição, que ele se casasse com uma moça de boa família antes da viagem. Assim, em fins de 1892, Muhammad Ali desposou Emibai, uma prima de 14 anos escolhida por Mitibai. Poucos dias depois, embarcou para a Inglaterra, sem imaginar que nunca mais veria a mãe ou a jovem esposa. Em abril de 1893, já em Londres, abandonou o aprendizado na Grounds para dedicar-se ao direito, ingressando em Lincoln's Inn, uma das 4 prestigiosas instituições britânicas que formavam advogados. Foi nesse período que começou a adaptar seu nome para facilitar a pronúncia dos britânicos, até adotar definitivamente Muhammad Ali Jinnah. Nos 3 anos seguintes, sua formação jurídica combinou estudos com um advogado experiente,
observação de julgamentos e debates nos jantares do Great Hall, onde travou contato com alguns dos maiores nomes do direito inglês. É possível que Jinnah visse a advocacia como um trampolim para a política, inspirado por Dadabhai Naoroji, líder indiano eleito para o parlamento britânico em 1892 pelo Partido Liberal. Além dos estudos, frequentava a sala de leitura do British Museum, ouvia discursos políticos em Hyde Park e desenvolveu uma paixão pelo teatro, especialmente pelas obras de Shakespeare, chegando a receber uma oferta para atuar profissional, recusada após uma carta severa do pai, que considerou a ideia uma traição aos valores familiares. Formado em 11 de maio de 1896, retornou à Índia e instalou-se em Bombaim, sob os cuidados da tia Mambai. O cenário que encontrou era desolador. Sua esposa e sua mãe haviam falecido, e os negócios do pai entravam em declínio. Apesar das dificuldades iniciais, sua carreira jurídica começou a deslanchar em 1900, quando passou a trabalhar para John Molesworth Macpherson, então advogado-geral interino de Bombaim. Em poucos meses foi nomeado terceiro magistrado da presidência, um cargo de grande prestígio para alguém com pouco mais de 25 anos. Paralelamente ao sucesso profissional, Jinnah mergulhou na política. Já em 1897, havia se filiado a Anjuman-e-Islam, uma das principais organizações representativas dos muçulmanos na Índia Britânica, liderada por Badruddin Tchebji, juiz da Suprema Corte de Bombaim que se tornaria seu mentor. Diferente da maioria dos muçulmanos indianos, em sua esmagadora maioria sunitas ortodoxos, Tchebji e Jinnah adotavam uma postura mais aberta, mantendo relações próximas com hindus, cristãos e parsis, a comunidade zoroastriana que desempenhava um papel influente na sociedade da época. Entre seus membros destacava-se Dadabhai Naoroji, figura central no movimento nacionalista. Apesar da resistência de líderes muçulmanos como Syed Ahmad Khan, que defendia a ideia de que hindus e muçulmanos formavam nações distintas e temia que os interesses islâmicos fossem sufocados pela maioria hindu em uma Índia independente, Tchebji não apenas havia sido um dos fundadores do Congresso Nacional Indianos como também o presidira em 1887 e 1888. Essa postura o colocava em rota de colisão com a visão separatista que ganharia força nas décadas seguintes. Foi em dezembro de 1904 que Jinnah participou pela primeira vez da Conferência Anual do Congresso, onde recebeu a missão de defender os interesses indianos junto ao governo britânico ao lado de Gopal Krishna Gokhale, líder hindu de grande influência. No entanto, a falta de recursos do Congresso impediu sua viagem a Londres, obrigando-o a permanecer em Bombaim. A questão da representação separada para muçulmanos atingiu seu ponto crítico em julho de 1905, quando Lord Curzon, o poderoso vice-rei, anunciou a partição da província de Bengala, que incluía o atual Bangladesh com base em divisões religiosas. Enquanto a medida provocou indignação entre os hindus do Congresso, ela serviu como catalisador para que líderes muçulmanos fundassem, em dezembro de 1906, a Liga Muçulmana em Dhaka. A organização, inicialmente alinhada aos britânicos, via com desconfiança a perspectiva de uma Índia independente. Paralelamente, o Congresso Nacional Indiano realizava sua conferência em Calcutá sob a presidência de Naoroji. Jinnah, atuando como secretário do líder, não apenas redigiu trechos de seu discurso, que defendia os farais, autogoverno, e a unidade hindu-muçulmana, como também testemunhou a crescente polarização dentro do movimento. Em 1907, durante a sessão de Surat, a fratura entre moderados, como Naoroji e Jinnah, que advogavam por autonomia dentro do Império Britânico, e radicais, liderados por Bal Gangadhar Tilak, que exigiam independência total, se tornou irreparável. Quando Tilak foi preso em 1908 após uma repressão britânica, Jinnah assumiu sua defesa, apesar das divergências políticas. Embora tenha perdido o caso, ganhou o respeito de um adversário e consolidou sua reputação como advogado brilhante e estratégico. Em 1909, a expansão do Conselho Legislativo Imperial para 60 membros, dos quais 27 seriam eleitos, incluindo 6 assentos reservados a muçulmanos, abriu espaço para que Jinnah fosse eleito em 1910, como representante muçulmano de Bombaim. Na qualidade de membro do Conselho em Calcutá, apresentou em março de 1911 um projeto que se tornaria a Vak Validation Act, lei que equiparava as doações religiosas islâmicas isentas de impostos aos trusts britânicos. A medida, aprovada pela Liga Muçulmana, reforçou seu prestígio e em 1913, levou-o a ingressar formalmente na organização, sem abandonar seu compromisso com a unidade hindu-muçulmana.
A reversão da partição de Bengala, anunciada em dezembro de 1911 pelo recém-coronado rei Jorge V, sinalizou uma mudança na postura da Liga, que passou a apoiar a autodeterminação. Ao mesmo tempo, a transferência da capital britânica de Calcutá para uma nova cidade planejada próxima a Delhi, antigo centro do poder mogol e ainda um bastião muçulmano no norte da Índia, marcaria simbolicamente o nascimento de Nova Delhi. Em abril de 1913, Jinnah e Gokhale viajaram a Londres para defender a causa da unidade interreligiosa, retornando em setembro. No ano seguinte, Jinnah foi escolhido para liderar outra delegação, mas o início da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, adiou qualquer discussão sobre os assuntos indianos no parlamento britânico. Foi durante essa estadia em Londres que Jinnah conheceu Mohandas Gandhi, então um advogado que, após 2 décadas de resistência não violenta contra o regime britânico na África do Sul, preparava seu retorno à Índia para mobilizar o apoio indiano ao esforço de guerra. Quando Gandhi desembarcou no país em início de 1915, Jinnah já enfrentava um isolamento político crescente. Gokhale falecera em fevereiro daquele ano, e Nauroji, enfermo, permaneceria em Londres até seus últimos dias. Determinado a reconstruir pontes, Jinnah trabalhou incansavelmente para sanar a divisão no Congresso entre moderados e radicais, ao mesmo tempo em que buscava unificar as bases do partido com as da Liga Muçulmana. Em dezembro de 1915, as duas organizações realizaram conferências simultâneas em Bombaim, criando o cenário ideal para suas iniciativas. No primeiro dia de 1916, Jinnah apresentou com sucesso uma resolução para formar um comitê que desenvolvesse um programa político conjunto. O Congresso, por sua vez, já havia criado uma comissão similar sob a liderança de Motilal Nehru, que via em Jinnah um dos poucos líderes muçulmanos a priorizar a unidade interreligiosa em vez de aprofundar as divisões. Após reuniões com Nehru na primavera, Jinnah passou 2 meses do verão de 1916 em Darjeeling, a convite de seu amigo e cliente Sardinshal Manokjai Petit, um dos parsis mais ricos de Bombaim. Com pouco mais de 40 anos, Jinnah se viu fascinado por Ratambai, Ruti, filha de Petit, uma jovem de 16 anos brilhante, literata e politicamente engajada. Não demoraria para que ele decidisse desposá-la. Em novembro daquele ano, Jinnah encontrou-se com Ambika Chara Mazumdar, então presidente do Congresso em Calcutá, para negociar cotas de representação para muçulmanos e outras minorias nos conselhos legislativos regionais. O acordo resultante, o Pacto de Lucknow, foi aprovado pela Liga sob sua liderança e ratificado pelo Congresso em uma assembleia com 2.300 delegados. Aproveitando o clima de otimismo, Jinnah sondou Sardinshal sobre sua opinião a respeito de casamentos interreligiosos. Ao receber um endosso entusiasta do Parsi, que via nessas uniões um meio de fortalecer a causa nacional, Jinnah revelou sua intenção de se casar com Ruti. A reação foi imediata. Sardinshal, horrorizado, levantou objeções legais e morais. Mas o casal, indiferente às críticas, planejou o casamento para depois do 18º aniversário dela. No campo político, os ventos pareciam soprar a favor de Jinnah. Em 1917, a nomeação do liberal Edwin Montagu para secretário de Estado da Índia trouxe esperança. Em agosto, ele declarou o apoio britânico ao desenvolvimento gradual de instituições autônomas no subcontinente. Durante sua visita à Índia naquele inverno, Montagu ficou impressionado com a defesa que Jinnah fazia do autogoverno. O líder muçulmano apresentou resoluções pela implementação das reformas do Pacto de Lucknow tanto no Congresso, em Calcutá, quanto na Liga Muçulmana, poucos dias depois. Fortalecido por essas vitórias, Jinnah casou-se com Ruti em 19 de abril de 1918, em Bombaim. Dias depois, o casal partiu para Delhi, onde uma conferência discutiria a mobilização de mais recursos indianos para a guerra, enquanto os canhões europeus ainda troavam. Na conferência de guerra, Jinnah liderou a oposição feroz ao recrutamento forçado de soldados indianos pelos britânicos, exigindo em troca garantias concretas de autodeterminação para a Índia. Sua surpresa foi grande ao ver Gandhi, o mesmo Gandhi que pregava a não violência, apoiar a resolução do governo por mais tropas, um gesto que para Jinnah soava como submissão disfarçada de patriotismo. Enquanto isso, em Londres, o secretário de Estado para a Índia, Edwin Montagu, apresentava suas propostas de reforma constitucional, prometendo ampliar os poderes dos corpos legislativos indianos. Jinnah, nomeado para um comitê conjunto do Congresso e da Liga Muçulmana, analisou o documento com esperança, finalmente, um sinal de que o Império reconhecia a necessidade de mudanças.
mas a euforia durou pouco. Com o fim da Primeira Guerra em novembro de 1918, os líderes nacionalistas indianos, incluindo Jinnah, pressionaram pela implementação imediata das reformas de Montagu e pela concessão do Dominion Status, o mesmo grau de autonomia desfrutado por Canadá e Austrália. A resposta britânica? Uma bofetada disfarçada de lei, o Hovat Act. Em março de 1919, o Comitê Anti-Subversão liderado por Sir Sidney Hovat estendeu indefinidamente as medidas de emergência de guerra, autorizando prisões sem julgamento e censura à imprensa. Jinnah, indignado, renunciou ao Comitê Congresso Liga enquanto Gandhi, em abril, lançava sua primeira grande campanha de desobediência civil. Uma semana depois, o sangue jorrou nas ruas de Amritsar. Centenas de indianos, talvez 400 mortos e 1.500 feridos, foram metralhados por tropas britânicas em um massacre que chocaria o mundo. Jinnah, porém, já estava a caminho de Londres, determinado a convencer o primeiro-ministro David Lloyd George a permitir que uma delegação muçulmana indiana participasse da Conferência de Paz de Paris. Seus apelos foram ignorados, mas, em meio à frustração, uma luz, no dia 15 de agosto de 1919, Ruti deu à luz sua única filha, Jinnah, em solo britânico. De volta à Índia, Jinnah ainda acreditava na possibilidade de reformas políticas genuínas. Mas o Government of India Act de dezembro de 1919, a versão diluída e traída das promessas de Montagu, esvaziou suas esperanças. O sistema de diarquia, divisão de poderes entre indianos e britânicos nas províncias, era uma farsa, autonomia de mentira, controle real nas mãos do Rai. Enquanto Jinnah denunciava a perfídia britânica, Gandhi ganhava força com seu programa de Swaraj, autogoverno, através da desobediência civil. O ponto de ruptura veio em dezembro de 1920, na sessão do Congresso em Nagpur, onde a resolução gandhiana, convocando o povo à luta não violenta, foi aclamada com fervor. Jinnah, cada vez mais isolado, viu-se obrigado a abandonar o Congresso. Desiludido, recolheu-se a Bombaim, dedicando-se à advocacia e afastando-se da política nacional por anos. Só em 1922 começaria a reaproximar-se do cenário público, como se o destino o chamasse de volta. Em setembro de 1923, concorreu como candidato independente muçulmano por Bombaim e foi eleito para a Assembleia Legislativa Central, o órgão criado pelas reformas de Montagu, uma sombra de parlamento bicameral. Quando a sessão inaugural se abriu em Nova Delhi, em janeiro de 1924, Jinnah formou um bloco de independentes e, com pragmatismo, ofereceu colaboração aos Swaraj Party, facção dissidente do Congresso liderada por Chittaranjan Das e Motilal Nehru, descontentes com a liderança de Gandhi. Em 1925, o vice-rei Lord Riding tentou condecorá-lo com um título de cavaleiro. A resposta de Jinnah foi cortante: prefiro permanecer o simples senhor Jinnah. Aos 50 anos, porém, sua vida pessoal desmoronava. Ruti, cada vez mais doente e mergulhada no espiritualismo, afastava-se dele, enquanto Jinnah, em busca de apoio político, aproximava-se dos conservadores muçulmanos. Uma viagem à Europa e à América do Norte na primavera de 1926 deveria reacender a chama do casamento, mas só revelou o abismo entre eles. Ruti, consumida por uma depressão profunda e possivelmente por um câncer não diagnosticado, passava longos períodos longe do marido. A separação e o declínio de sua influência política minaram sua saúde. Fumante inveterado, Jinnah começou a sofrer com problemas pulmonares que o acompanhariam até o fim. Em 1927, o secretário conservador para a Índia, Lord Birkenhead, nomeou uma comissão chefiada pelo liberal Sir John Simon para revisar a Constituição indiana. O detalhe cruel? Nenhum dos 7 membros era indiano. A provocação foi demais. Em dezembro daquele ano, reeleito presidente da Liga Muçulmana por 3 anos, Jinnah declarou: uma guerra constitucional foi declarada à Grã-Bretanha. Uniu-se a Gandhi e Nehru no boicote à Comissão Simon. Em fevereiro de 1928, organizou protestos em Bombaim e participou de uma conferência multipartidária para elaborar propostas constitucionais alternativas, que mais uma vez, naufragaram na questão muçulmana. Frustrado, viajou a Londres para buscar aliados entre a elite política britânica, enquanto o Congresso nomeava Motilal Nehru para liderar sua própria comissão de reformas. O relatório Nehru, apresentado sem qualquer garantia de representação muçulmana, foi endossado pela Liga graças a um jovem protegido de Jinnah, Muhammad Ali Karim Shagla. Ao retornar a Bombaim, Jinnah explodiu em fúria.
No dia 28 de dezembro, defendeu perante o Congresso que em qualquer futuro governo indiano, 1/3 das cadeiras no Legislativo Central deveria ser reservado aos muçulmanos. A resposta veio do líder hindu M. Rua Jayakar, número 2 dos Varais Party. Muitos muçulmanos apoiam Nehru. O Sr. Jinnah, representa apenas uma minoria. Diante da divisão, Jinnah fez um último apelo à unidade, com voz carregada de amargura: temos de trabalhar juntos. Se não podemos concordar, ao menos concordemos em discordar, mas que seja como amigos. Aquelas palavras marcaram um divisor de águas. Ao deixar Calcutá antes do fim de 1928, Jinnah rumou para Agra, onde no primeiro dia de 1929, participaria da Conferência Muçulmana de Todas as Partes, presidida pelo Aga Khan, o mesmo líder espiritual da comunidade ismaili que ele abandonara anos antes. O Aga Khan recebeu-o com entusiasmo, e o encontro resultou em um manifesto audacioso, uma Constituição Federal com autonomia plena para as províncias. Era uma proposta revolucionária, autonomia provincial plena, capaz de garantir que as regiões de maioria muçulmana no noroeste e nordeste do Rai escapassem da subordinação a um parlamento central dominado por hindus em Nova Delhi. Mas o destino reservava a Jinnah um golpe ainda mais cruel. Ao retornar a Bombaim em meados de janeiro de 1929, ele soube que Ruti, sua esposa, estava gravemente enferma. Dia após dia, visitava-a no Taj Hotel, onde ela vivia isolada, como se pressentisse o desfecho. No dia 20 de fevereiro, seu 29º aniversário, Ruti faleceu. 2 dias depois, no funeral, Jinnah desmoronou em lágrimas ao ver o caixão ser baixado à terra. O câncer ceifara sua vida, mas o que realmente a consumira nos últimos anos, se era a solidão, a depressão ou o peso de um casamento com um homem absorvido pela política, permaneceu um enigma. A dor, no entanto, não o paralisou. Em março, já em Nova Delhi, Jinnah liderou a oposição ao relatório Nehru na Assembleia Legislativa. Para provar que não estava isolado entre os muçulmanos do Rai, convocou uma reunião da Liga Muçulmana no dia 30 do mesmo mês e elaborou um documento histórico, os 14 pontos, uma declaração intransigente das demandas muçulmanas. Mas o caos tomou conta do encontro antes que pudesse apresentar sua moção. Com sua base política se esvaecendo, restou-lhe um último recurso: Londres, onde Ramsay MacDonald, líder trabalhista, assumirá pela segunda vez o cargo de primeiro-ministro em junho de 1929. Em uma carta urgente, Jinnah instou MacDonald a conceder à Índia o status de domínio, resposta estratégica aos clamores crescentes por independência total. Antes disso, porém, garantirá uma audiência com o vice-rei, Lord Irving, que partia para Londres em busca de novas instruções. A vitória veio em agosto. Uma missiva de MacDonald confirmava a intenção do governo britânico de oferecer o domínio. Sob sugestão de Jinnah, Irving anunciou a Conferência da Mesa Redonda, reunindo líderes indianos para debater a questão hindu-muçulmana. 2 dias antes do Natal de 1929, Jinnah, Gandhi e Motilal Nehru encontrarão-se com Irving em Nova Delhi. Declaram unânimes o desejo por um domínio imediato sem mais conferências. Mas a história tomaria outro rumo. Em 6 de abril de 1930, Gandhi lançou uma nova campanha de desobediência civil, marchando 386 quilômetros até o mar para produzir sal em protesto contra o monopólio britânico. Preso, continuou a orquestrar a resistência de trás das grades. Enquanto isso, o Congresso Nacional Indiano boicotava a Conferência da Mesa Redonda. Jinnah, contrário à estratégia, embarcou para Londres, onde o evento se iniciou em 12 de novembro de 1930 e se estendeu até janeiro de 1931. O resultado? Um fracasso retumbante. As divisões religiosas, habilmente exploradas pelos britânicos, serviram de pretexto para adiar a transferência de poder. 2 outras conferências se seguiriam, em 1931 e 1932, uma delas com a presença de Gandhi, a última ignorada até por Jinnah, quando todos perderam a fé em qualquer solução concreta. Enquanto isso, na Índia, a Liga Muçulmana reunia-se em Allahabad sob a liderança de um nome que ecoaria na história: o Dr. Muhammad Iqbal, o poeta-filósofo do Punjab, convidado por Jinnah para assumir o comando em sua ausência. Foi ali que Iqbal proclamou com uma clareza profética: gostaria de ver o Punjab, a província da fronteira noroeste, Sindh e Baluchistão unidos em um único estado. A formação de um estado muçulmano consolidado no noroeste da Índia me parece ser o destino final dos muçulmanos, ao menos dessa região. As palavras eram um divisor de águas. Pela primeira vez, um líder de peso articulava a ideia de um território exclusivo para os muçulmanos.
Desiludido com as conferências, Jinnah refugiou-se em Londres, onde reconstruiu sua carreira como advogado, obtendo sucesso nos tribunais britânicos. Foi lá, em 1933, que um estudante de Cambridge, Choudhury Rahmat Ali, lançou um panfleto incendiário, Now or Never, Agora ou Nunca. Nele propunha a criação de uma nação muçulmana independente batizada de Paquistão, um acrônimo das 5 províncias do Noroeste, Punjab, Afghan Frontier, Kashmir, Sindh e Baluchistão, mas também uma palavra que em persa significava Terra dos Puros. Embora o projeto fosse debatido no parlamento, Jinnah o ignorou, recusando-se até a receber Rahmat Ali. O chamado que o fez retornar veio de outro advogado, Liaquat Ali Khan, que o instava a reviver a Liga Muçulmana. Na primavera de 1934, Jinnah voltou à Índia, onde liderou a resistência às novas propostas constitucionais britânicas, um federativismo de fachada com poder real nas mãos de um governador-geral nomeado pela coroa. Embora conseguisse que a Assembleia de Nova Delhi rejeitasse as reformas, a decisão foi ignorada em Londres, e a maior parte das medidas foi aprovada no Ato do Governo da Índia de 1935. Nos 2 anos seguintes, Jinnah equilibrou-se entre a advocacia em Londres e a política na Índia, manobrando seu pequeno bloco de independentes entre britânicos e o Congresso para arrancar concessões aos muçulmanos. A tática, porém, lhe rendeu a fama de oportunista. Determinado a se firmar como a voz única dos muçulmanos, passou a recrutar líderes locais para a Liga. Nas eleições provinciais de 1937, o resultado foi esmagador. O Congresso conquistou 716 das 1.585 cadeiras em 11 províncias. A Liga, apenas 109. Nehru, ao perceber que apenas 26 muçulmanos haviam sido eleitos pelo Congresso, tentou cooptá-los, apresentando seu partido como o legítimo representante de toda a Índia e pintando a Liga de Jinnah como desconectada das massas muçulmanas. O desafio só o fortaleceu. Em outubro de 1937, um acordo histórico foi selado em Lucknow. Jinnah e Sir Sikandar Ayat Khan, premier do Punjab, a província mais populosa e próspera do Noroeste, uniram forças. Para marcar sua nova identidade como líder dos muçulmanos indianos, Jinnah abandonou os ternos impecáveis de Savile Row e adotou o Sherwani Punjabi, coroado pelo caracul, um chapéu de lã de carneiro que ficaria conhecido como Chapéu Jinnah. Entre 1937 e 1940, operou uma transformação radical. A Liga Muçulmana, antes um grupo marginal, tornou-se um movimento de massas com mais de 500 mil de membros. Não era mais uma facção política, era a voz dos muçulmanos da Índia Britânica, especialmente no Noroeste. Enquanto Nehru estendia ramos de oliveira e Jinnah encontrava-se com Gandhi em Bombaim em abril de 1938 para negociações, o líder muçulmano manteve-se intransigente. Não cederia 1 milímetro se isso significasse enfraquecer sua narrativa de que o Congresso Nacional Indiano era, na verdade, uma fachada para os interesses hindus. Enquanto Nehru, em Londres, pressionava o Partido Trabalhista pela criação de uma federação indiana unificada, Jinnah fez uma jogada ousada. Ofereceu apoio público à política conservadora britânica sobre a Índia, em troca de um Estado muçulmano independente no Noroeste. O cálculo era frio, mas brilhante. Quando a Liga Muçulmana se reuniu em Patna em dezembro daquele ano, as multidões que o recebiam já não gritavam apenas seu nome, agora o aclamavam como Quaid-e-Azam, o grande líder. Em seu discurso, Jinnah não poupou palavras. Acusou Gandhi de trair os princípios fundadores do Congresso, transformando-o em um instrumento do hinduísmo político. A Liga foi além, denunciando o que chamava de atrocidades sistemáticas contra muçulmanos em regiões de maioria hindu, onde festas religiosas se tornavam pretexto para violência e assassinatos. A indiferença britânica diante desses relatos só aumentava sua frustração. Em um gesto calculado, Jinnah ameaçou retirar o apoio da Liga às políticas de Londres, um aviso de que sem concessões, até mesmo a lealdade muçulmana poderia se esgotar. Então, em setembro de 1939, a notícia da invasão alemã à Polônia e da declaração de guerra britânica chegou à Índia. Enquanto Gandhi expressava simpatia pessoal pelos britânicos e Nehru condenava o fascismo de Hitler, Mussolini e do Japão imperial, o Congresso tomou uma decisão radical. Recusou-se a apoiar o esforço de guerra britânico. Em vez disso, optou pela não cooperação, renunciando aos ministérios provinciais que controlava. A estratégia era clara: aproveitar a vulnerabilidade de Londres para forçar a independência.
Preocupado com a postura do Congresso, o vice-rei Lord Linlithgow anunciou, em janeiro de 1940, a intenção de conceder o status de domínio à Índia e abrir seu conselho executivo à representação indiana. A posição britânica amoleceu ainda mais meses depois, quando a Blitzkrieg nazista varreu a Europa continental, deixando a Grã-Bretanha isolada e desesperada por apoio, seja da Índia, seja das nações da Commonwealth, como Austrália e Canadá. Mas a guerra logo bateria à porta da própria Índia. Em dezembro de 1941, os ataques japoneses a Pearl Harbor e as possessões britânicas no Sudeste Asiático desencadearam um pesadelo. O Império do Sol Nascente avançava sobre a Birmânia, ameaçando Calcutá e uma possível invasão do subcontinente. Jinnah, então com mais de 60 anos e já debilitado pela saúde frágil depois de décadas de viagens extenuantes entre cidades indianas e Londres, não hesitou. Em 22 de março de 1940, na capital Punjabi de Lahore, abriu uma sessão histórica da Liga Muçulmana com uma declaração bombástica. Os muçulmanos indianos não eram uma minoria, mas uma nação distinta. O conflito hindu-muçulmano, afirmou, tinha caráter internacional, uma virada radical em relação à sua antiga crença na coexistência dentro de uma Índia unificada. No dia seguinte, a Liga aprovou uma resolução que mudaria o curso da história. As áreas onde os muçulmanos são numericamente maioritários, como nas zonas noroeste e leste da Índia, devem ser agrupadas para constituir estados independentes, nos quais as unidades constituintes serão autônomas e soberanas. Embora o texto de Lahore não deixasse claro se seriam um ou dois estados, Jinnah logo esclareceu, seria um único país muçulmano. O Congresso, alarmado com a erosão de seu apoio entre os muçulmanos, tentou uma manobra simbólica, elegeu o muçulmano Maulana Azad como seu presidente. Mas era tarde. Em junho de 1940, Jinnah arrancou de Linlithgow um compromisso crucial. O governo britânico não adotaria uma constituição para a Índia sem a aprovação dos líderes muçulmanos, ou seja, sem sua aprovação. Enquanto Gandhi clamava pelo fim das hostilidades na Segunda Guerra, Jinnah agiu com pragmatismo. Sabendo que Londres não poderia ceder muito em meio ao conflito, sugeriu que o vice-rei expandisse seu conselho executivo para incluir vozes muçulmanas em pé de igualdade com as hindus. Quando Gandhi e Nehru foram presos por sua oposição à guerra, Jinnah não perdeu tempo, lembrou às autoridades britânicas, a cada oportunidade, da lealdade muçulmana ao esforço de guerra, um contraste deliberado com a traição do Congresso. Agora seu objetivo era irrevogável, um Estado muçulmano independente. O nome Paquistão, cunhado por Rahmat Ali em 1933, ganhava força. Mas transformar a visão em realidade exigia mais do que retórica. Em fevereiro de 1941, o Nawab Shahnawaz Khan de Mandot apresentou um memorando intitulado O que é o Paquistão? Com uma análise demográfica minuciosa, quais territórios do Noroeste e Nordeste deveriam ser incluídos ou excluídos, para garantir uma maioria muçulmana estável. Propôs cortar áreas com grandes populações hindus e sikh, mas defendeu a inclusão de Calcutá, cidade majoritariamente hindu, porém vital para a economia de Bengala muçulmana. A paciência de Jinnah, porém, tinha limites. Em julho de 1941, soube que Linlithgow havia convidado líderes muçulmanos como Sikandar Ayat Khan e Fazlul Haq para o conselho executivo, sem consultá-lo. Era uma afronta à sua autoridade. Sua resposta foi implacável. Forçou Sikandar a renunciar ao conselho da Liga e quando Fazlul Haq ousou criticar sua liderança, expulsou-o do partido. Enquanto isso, a guerra no Pacífico escalava. O ataque a Pearl Harbor e a ofensiva japonesa no Sudeste Asiático deixaram Londres e Nova Delhi em pânico. Uma invasão da Índia não era mais improvável. Linlithgow, pressionado, propôs libertar os líderes do Congresso e oferecer concessões para envolvê-los em um governo de guerra. Até mesmo Winston Churchill, relutante, cedeu. Enviou Sir Stafford Cripps, recém-nomeado para o gabinete de guerra, em missão à Índia. Quando Cripps chegou em março de 1942, Jinnah ficou surpreso e satisfeito. As propostas do enviado britânico incluíam um ponto explosivo. Províncias dissidentes, dentro do Reich que desejassem formar seu próprio domínio poderiam fazê-lo, seja de forma permanente, seja para uma adesão posterior à Índia. Era o sinal verde para o Paquistão. O Congresso, é claro, rejeitou as ofertas. Cripps partiu, Gandhi e Nehru voltaram à prisão em agosto e Jinnah, mais uma vez, soube capitalizar o momento. Agosto de 1946, o subcontinente explodiu. O chamado de Jinnah à ação direta não foi apenas um grito de guerra retórico, foi um estopim. Em Calcutá,
O que começou como protestos pacíficos degenerou em 3 dias de carnificina sem precedentes. Hinduístas e muçulmanos se massacraram nas ruas com facões, bastões e coquetéis Molotov, enquanto a polícia britânica, sobrecarregada e muitas vezes conivente, assistia à distância. Os números oficiais falavam em 4.000 mortos, mas testemunhas juravam que o total ultrapassava 10.000. Corpos inchados boiavam no rio Ogre, bairros inteiros foram reduzidos a cinzas. O Great Calcutta Killing, como ficou conhecido, não foi um acidente da história, foi o resultado lógico de anos de tensão sistematicamente inflamada. E Jinnah, o advogado meticuloso que sempre pregará a moderação, agora via o caos como prova irrefutável de sua tese. A Índia unida era uma ilusão sangrenta. Enquanto Gandhi, horrorizado, tentava acalmar os ânimos com jejuns e apelos à fraternidade, Jinnah manteve um silêncio calculado. Não condenou a violência, pelo contrário, usou-a como munição. Em discursos inflamados, acusou o Congresso de instigar os distúrbios para desestabilizar a Liga Muçulmana, enquanto a imprensa leal a ele espalhava relatórios seletivos que pintavam os muçulmanos como vítimas exclusivas. A estratégia funcionou. Nas semanas seguintes, milhares de muçulmanos afluíram para a Liga, convencidos de que só um Estado próprio poderia garantir sua segurança. O governo trabalhista de Attlee, agora no poder em Londres, observava a escalada com alarme crescente. A violência em Calcutá não era um incidente isolado, era o prenúncio de um colapso generalizado. Em setembro, distúrbios irromperam em Noaxali, onde gangues hinduístas atacaram aldeias muçulmanas em retaliação. Em outubro, foi a vez de Bihar, onde muçulmanos foram linchados em massa. A máquina administrativa britânica, já combalida pela guerra, não tinha mais recursos para conter a maré. Wavell, cada vez mais cético em relação à capacidade de manter a Índia unida, enviou telegramas urgentes a Londres. Se não agirmos agora, teremos uma guerra civil em mãos. Foi nesse clima de urgência que, em fevereiro de 1947, Attlee anunciou a decisão que mudaria tudo. A Grã-Bretanha deixaria a Índia até junho de 1948, com ou sem um acordo entre o Congresso e a Liga. A mensagem era clara: o Império não tinha mais estômago para a tarefa. A bola estava no campo de Nehru e Jinnah, e ambos sabiam que o tempo agora jogava contra a unidade. Nehru, pressionado por Patel e outros halcones do Congresso, começou a ceder à ideia de que a partição era o mal menor. Gandhi, isolado até dentro do próprio partido, insistia em um plebiscito nacional, mas sua voz soava cada vez mais como um eco de um passado irrecuperável. Jinnah, por sua vez, não tinha intenção de negociar. Em março, em um discurso em Lahore, declarou sem rodeios: o Paquistão é uma questão de vida ou morte para nós. Não aceitaremos nada menos do que soberania total. As palavras eram uma sentença e um ultimato. Quando Lord Mountbatten chegou a Nova Delhi em 22 de março como o último vice-rei, encontrou um subcontinente à beira do abismo. Sua missão era impossível, conciliar o inconciliável em poucos meses. Mas Mountbatten, diferentemente de seus predecessores, não tinha ilusões. Em sua primeira reunião com Jinnah, o paquistanês foi direto: Excelência, a menos que o Paquistão seja criado, a Índia será um banho de sangue. O vice-rei, um pragmático, entendeu a mensagem. Se a unidade significava uma guerra civil, a partição, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho. O resto foi uma questão de logística macabra. Em 3 de junho de 1947, Mountbatten anunciou o plano de partição. A Índia seria dividida em 2 domínios independentes, com as províncias de maioria muçulmana, Punjab, Sindh, Baluchistão, fronteira do Noroeste e Bengala Oriental, formando o Paquistão. A data da transferência de poder foi adiantada para 15 de agosto, uma decisão apressada que deixaria milhões em territórios errados, sem tempo para migrar, sem proteção. As fronteiras, traçadas às pressas pelo advogado britânico Cyril Radcliffe, que nunca havia posto os pés na Índia, ignoraram realidades históricas, culturais e até geográficas. Vilages foram cortados ao meio, famílias separadas da noite para o dia. Jinnah finalmente tinha seu estado. Mas a vitória foi amarga. Enquanto discursava para uma multidão eufórica em Karachi na véspera da independência, sua voz tremia, não de emoção, mas de exaustão. A tuberculose que o consumia há anos agora o deixava frágil, um contraste brutal com o homem de aço que desafiara um império. Em seu último grande pronunciamento, ele tentou acalmar os ânimos. Vocês são livres para irem aos seus templos, mesquitas ou qualquer outro lugar de culto neste estado do Paquistão. Podem pertencer a qualquer religião, casta ou credo, isso não faz diferença. Palavras nobres, mas que soavam vazias diante do rio de sangue que já corria pelas novas fronteiras.
Quando a meia-noite de 14 de agosto chegou, e o Paquistão nasceu entre fogos de artifício e hinos, Jinnah já sabia o preço que seu povo pagaria. Nos meses seguintes, 15 milhões de pessoas, hindus, sikh e muçulmanos, cruzariam as fronteiras em uma das maiores migrações forçadas da história. 1 milhão morreriam no caminho, vítimas de massacres, fome ou doenças. Tremores de ódio que Jinnah ajudara a semear agora colhiam sua safra mais terrível. Ele não viveria para ver o pior. Em setembro de 1948, menos de um ano após a independência, Jinnah morreu. Seu Paquistão, concebido como um refúgio para os muçulmanos do subcontinente, já mostrava as primeiras rachaduras. Bengala Oriental, separada por 1.600 quilômetros de território indiano, era um membro disfuncional da família. As elites punjabis dominavam o novo estado, enquanto as promessas de igualdade se dissolviam no ar. Mas isso era problema para outro dia. Naquela noite de agosto de 1947, enquanto as multidões celebravam nas ruas de Karachi e Delhi, uma verdade cruel pairava sobre o subcontinente. A liberdade havia chegado, mas a paz não. E o homem que mais fizera para dividir a Índia, no fim, descobrira que algumas fraturas nunca saravam. Agosto de 1946 ficou marcado como dia de ação direta, quando o fogo da discórdia foi ateado de vez. Não foi uma simples manifestação, mas uma onda de violência que varreu a nação. Em Calcutá, o sangue jorrou nas ruas por dias, enquanto hindus e muçulmanos se degolavam em nome de deuses e fronteiras ainda não traçadas. E os soldados britânicos? Refugiados em seus quartéis, assistindo ao banho de sangue como espectadores passivos de um espetáculo que eles mesmos haviam ajudado a criar. Enquanto os corpos se amontoavam, o vice-rei Wavell, com a pressa de quem tenta tampar um vulcão com as mãos, anunciou em 24 de agosto que Nehru e mais 13 líderes do Congresso formariam um governo interino já em setembro. Era um gesto de desesperança disfarçada de diplomacia. Mas o jogo não terminaria ali. Wavell, em um esforço quase patético, tentou arrastar Jinnah para a mesa, oferecendo-lhe 5 cadeiras na Liga Muçulmana, com Liaquat Ali Khan à frente, o futuro ministro das Finanças. Uma coalizão foi anunciada, juramentos foram feitos, e por um breve momento pareceu que a razão poderia prevalecer. Mas a ilusão durou menos que o eco dos discursos. A violência não arrefecia e Jinnah, sempre o mestre do xadrez político, declarou que a Liga não participaria da Assembleia Constituinte. Era um blefe? Uma estratégia? Ou simplesmente a admissão de que, para ele, a Índia Unida já era um cadáver? Em dezembro, os 3 homens que decidiram o destino de um subcontinente, Jinnah, Liaquat e Nehru, foram convocados a Londres como se a milhares de quilômetros do caos, entre chás e protocolos, pudessem encontrar uma saída. Jinnah, porém, preferia negociar com os britânicos a sentar-se novamente com o Congresso. As conversas em Londres foram tão fúteis quanto previsíveis. Quando a Assembleia Constituinte se reuniu em Nova Delhi no dia 9 de dezembro, as 79 cadeiras reservadas à Liga Muçulmana permaneceram vazias, um silenciamento eloquente. Poucos dias depois, Jinnah voltou para Karachi, sua terra natal, um homem de quase 70 anos com menos de 2 para viver. Mas sua batalha final ainda não havia sido travada. E ela seria a mais brutal de todas. 1947 começou com um reconhecimento amargo. O Império Britânico finalmente admitia que não podia mais segurar as rédeas da Índia. Em 20 de fevereiro, o primeiro-ministro Attlee decretou que todos já sabiam. Os britânicos partiriam até junho de 1948. Caberia aos indianos, ou ao que restava deles, resolver suas próprias disputas antes da independência. Para conduzir esse funeral imperial, Attlee escolheu um nome que soava mais como um presságio do que como uma solução. Lord Louis Mountbatten, o almirante carismático, membro da realeza, homem acostumado a comandar frotas, não nações à beira do colapso. Enquanto o parlamento britânico debatia o futuro da Índia em 5 de março, Churchill, sempre o profeta da desgraça, advertiu. Aquele prazo não era um convite à paz, mas à guerra. Suas palavras ecoaram como um aviso sinistro quando, no Punjab, o governo de coalizão de Kizar Ayat Shivana, herdeiro de Sikandar, desabou sob a pressão da Liga Muçulmana. O Nawab de Mandot tentou formar um novo governo liderado pela Liga, mas uma aliança hindu-sikh o bloqueou. O governador britânico Sir Evan Jenkins não teve escolha a não ser assumir o controle direto. O Punjab, o grão da discórdia, já cheirava a pólvora. Nehru, pragmático como sempre, estava disposto a ceder. Que o Paquistão existisse, desde que as áreas hindus e sikh do Punjab e de Bengala ficassem com a Índia. Era uma concessão que soava como derrota.
Em 24 de março, Mountbatten assumiu como vice-rei, e nas reuniões que se seguiram, uma proposta surpreendente veio de Gandhi, o homem que mais do que ninguém deveria saber que algumas feridas não podem ser costuradas com palavras. Ele sugeriu que Jinnah assumisse o governo interino para apresentar suas demandas pelo Paquistão. Nehru, é claro, se opôs com a fúria de quem vê seu legado sendo roubado. Quando Mountbatten encontrou Jinnah em 5 de abril, a oferta nem sequer foi transmitida. Não confio em nenhum deles, havia dito Jinnah, referindo-se aos líderes do Congresso. E quem poderia culpá-lo? Mountbatten, frustrado com a intransigência de Jinnah, e em segredo, horrorizado com a ideia de partir à Índia como um açougueiro dividindo uma carcaça, ainda tentava se convencer de que a partilha do Punjab e de Bengala seria o pior serviço que poderia prestar à Índia. Mas o relógio não parava. Em junho, Jinnah, relutante, aceitou as propostas de Mountbatten. As assembleias provinciais de Bengala e Punjab votaram pela divisão. E assim como se traçassem linhas sobre um mapa com o sangue de milhões, o destino foi selado. Em julho, o advogado britânico Cyril Radcliffe foi nomeado para decidir, em poucas semanas, onde ficariam as novas fronteiras. Um homem que nunca havia posto os pés na Índia antes teria nas mãos o poder de determinar quem viveria, e quem morreria, do lado errado da linha. Em 18 de julho, o rei Jorge VI sancionou o ato de independência da Índia, criando 2 domínios separados, Índia e Paquistão. Ambos permaneceriam na Commonwealth, mas enquanto Nehru convidou Mountbatten a ficar como governador-geral da Índia, Jinnah exigiu o mesmo título para si no Paquistão. Era uma questão de orgulho, de soberania, de um homem que sabia que seu país nascia frágil, quase ainda um feto. No dia 7 de agosto, Jinnah deixou Nova Delhi para sempre, rumo a Karachi, a nova capital de um sonho realizado à custa de um pesadelo. 4 dias depois, diante da Assembleia Constituinte do Paquistão, ele prometeu liberdade religiosa para hindus, sikh e outras minorias. Falou em união, em um futuro onde muçulmanos e hindus trabalhariam juntos. Palavras bonitas, ditas por um homem que já via as chamas no horizonte. E as chamas vieram. Em 17 de agosto, quando as propostas da Comissão Radcliffe foram tornadas públicas, a violência explodiu. Enquanto Jinnah observava com alívio, a calma relativa em Karachi, Lahore, a joia do Punjab, afundava no caos. Refugiados chegavam aos milhares, fugindo da fúria sikh. Mesmo doente, Jinnah foi até lá, tentando organizar ajuda, implorando aos britânicos que não abandonassem a região tão cedo. Mas o pior ainda estava por vir. No norte, o Marajá hindu de Jammu e Caxemira, um território de maioria muçulmana, sonhava em permanecer independente, recusando-se a escolher entre Índia e Paquistão. Era um jogo perigoso. Tribos muçulmanas se rebelaram e em outubro, irregulares paquistaneses cruzaram a fronteira para apoiá-las. O Marajá, desesperado, correu para os braços de Nehru, que não hesitou. Tropas indianas foram lançadas de paraquedas sobre Srinagar na manhã de 27 de outubro. Jinnah ordenou que o exército paquistanês marchasse sobre a Caxemira. Mas o comandante britânico Sir Douglas Gracey recusou-se a transformar 2 nações da Commonwealth em inimigas de guerra. Jinnah, humilhado, teve que recuar. Ainda assim, o conflito persistiu, e a questão foi parar nas mãos da ONU, que impôs um cessar-fogo, mas nunca conseguiu realizar o plebiscito prometido. Enquanto isso, milhões começavam a migrar, em uma das maiores diásporas forçadas da história. Muçulmanos fugiam da Índia, temendo viver sob um governo hindu. Hindus faziam o caminho inverso, arrastando o que restava de suas vidas. O Punjab e a Caxemira provaram a Jinnah que a Índia não aceitaria o Paquistão como um igual, e sim como um membro rebelde a ser reconquistado. Nehru atrasava o repasse dos ativos que por direito cabiam ao Paquistão. Jinnah, sem alternativas, teve que recorrer a um empréstimo do Nizam de Hyderabad para manter seu país de pé. E então, num giro irônico do destino, encontrou um aliado improvável, Gandhi. O Mahatma, em greve de fome, tentava parar o banho de sangue e forçar o governo indiano a cumprir suas obrigações. Conseguiu. Mas para os extremistas hindus, ele era um traidor, um simpatizante dos muçulmanos. Em 29 de janeiro de 1948, uma bala acabou com sua vida. Jinnah, em sua mensagem de pesar, chamou Gandhi de um dos maiores homens produzidos pela comunidade hindu. Mas não havia tempo para luto. O Paquistão ainda era um país de papel, uma nação nascida em sangue e dívidas, e seu arquiteto, um homem doente, sentia o peso de cada erro, de cada vida perdida. A história o lembraria como o pai da pátria. Mas a que custo? O corpo de Jinnah já lutava contra 2 inimigos implacáveis, a tuberculose e o câncer de pulmão. Mas a doença não o impediu de embarcar em uma última missão simbólica.
Em 21 de março de 1948, debilitado, mas com a postura inquebrantável, ele desembarcou em Dhaka, capital do Paquistão Oriental. Diante de 300 mil bengalis, falando em inglês, língua que poucos ali dominavam, insistiu que o urdu seria o único idioma nacional, um gesto que, em vez de unir, só aprofundaria a fratura. O Paquistão Oriental nunca aceitaria essa imposição. Em 1971, o sonho de Jinnah ruiria de vez. Bangladesh nasceria do sangue e da resistência linguística, provando que geografia e identidade não se dobram a decretos. Em junho, já um espectro de si mesmo, Jinnah e sua irmã Fátima buscaram refúgio em Quetta, no Baluchistão, onde o ar seco parecia devolver-lhe um fôlego temporário. A ilusão durou pouco. De volta a Karachi, tossindo entre as palavras, ele inaugurou o Banco do Estado do Paquistão em 1º de julho, um monumento à soberania que seu corpo já não conseguia sustentar. Dias depois, recuou para as montanhas de Ziará, onde médicos, horrorizados com sua figura esquelética, confirmaram o que todos já sabiam. A morte o aguardava, paciente e inevitável. O ar rarefato de Ziará não o salvou. Em meados de agosto foi levado de volta a Quetta, mas se recusou a retornar a Karachi como um inválido. Só voltarei quando puder atravessar os portões do palácio do governador-geral de pé, declarou, teimoso até o fim. A teimosia durou até 11 de setembro. Naquela tarde, um avião o transportou de volta à cidade que o viu fundar uma nação. A ambulância que o levava ficou sem combustível no caminho. Quando finalmente chegou à residência oficial, às 18 horas, o sol já se punha sobre o Paquistão e sobre sua vida. Poucas horas depois, Muhammad Ali Jinnah desabou. Morreu como havia vivido, entre a urgência e a contradição, um homem que ergueu um país com as mãos, mas não pôde segurar suas próprias entranhas. Foi enterrado no dia seguinte no coração de Karachi, onde décadas depois o mausoléu de mármore branco coroaria sua memória. Liaquat Ali Khan, seu sucessor, duraria apenas 3 anos no cargo antes de ser assassinado, mais um mártir em uma terra que devorava seus líderes. Jinnah, porém, transcendeu a morte. Hoje é o Quaid-e-Azam, o grande líder, um ícone intocável, esculpido em bronze e retórica. Mas a história é menos generosa com suas ambiguidades. Porque Jinnah não nasceu separatista. Durante anos foi o rosto moderado de um Congresso Nacional Indiano que sonhava com uma Índia unida, onde hindus e muçulmanos compartilhassem o futuro. Negociou, cedeu, insistiu, até que a intransigência dos outros e o caos da partida britânica o empurraram para um caminho que ele mesmo temia. A partição não foi um triunfo, mas um fracasso coletivo. Um mapa rasgado à pressa, uma linha traçada no sangue por burocratas em Londres que nunca pisaram naquelas terras. O resultado? 2 nações nascidas em ódio, condenadas a se enfrentar em guerras limitadas, agora com ogivas nucleares apontadas uma para a outra. Então, como julgar Jinnah? Como o estrategista que garantiu um lar para os muçulmanos indianos, ou como o idealista que, ao falhar em evitar a divisão, deixou um legado de fronteiras inflamadas? Um homem que venceu a batalha pela independência, mas perdeu a guerra pela convivência? A resposta não cabe em mausoléus nem em livros de história. Cabe a nós, e ao futuro que ainda insistimos em construir sobre as cinzas de 1947.